Olá, que bom te ver aqui. Me chamo João e hoje eu não vou te contar apenas uma história. Eu vou te revelar um sentimento. Um sentimento que me acompanhou por anos e que talvez também esteja dentro de você. Eu nunca aceitei bem ser pobre. E não, eu não estou falando só de dinheiro, porque ser pobre não é apenas não ter, é pensar pequeno, é sentir medo, é se limitar antes mesmo de tentar. É olhar para a vida e acreditar que aquilo é o máximo que você pode alcançar. E isso sempre me incomodou profundamente. Mas por muito tempo eu não sabia explicar, eu não sabia me expressar, eu não sabia nem identificar o que estava errado. Eu só sentia. E hoje, olhando para trás, eu entendo. Eu não fui ensinado a pensar grande. E isso não é culpa dos meus pais, não é culpa das pessoas que me criaram. Eles fizeram o melhor que podiam com o que tinham. Mas existe uma verdade que pouca gente aceita. Você herda crenças, não riqueza. E essas crenças definem tudo. O quanto você ganha, o quanto você guarda, o quanto você acredita que merece. Existe um padrão invisível que controla suas decisões. E o meu padrão era de escassez. Eu fui ensinado a ter medo de perder, evitar risco, buscar segurança e não sonhar alto demais. E isso cria uma prisão invisível, porque você não percebe, mas começa a viver dentro de limites que nunca foram seus. E isso é perigoso, porque você não é limitado, você foi condicionado. E quando você entende isso, você começa a acordar, porque você percebe que tem escolha. E essa escolha começa dentro da sua cabeça. Prosperidade não é sorte, é consciência. E consciência começa com questionamento, com desconforto, com a coragem de olhar para si mesmo e admitir que você está vivendo abaixo do seu potencial. E foi exatamente isso que eu fiz. E é por isso que hoje eu quero construir algo com você. Não teoria, transformação. Porque a partir de agora nós vamos traçar juntos 10 mudanças de mentalidade que podem te tirar da escassez e te levar para a construção. A primeira é assumir responsabilidade total. Enquanto você culpa o ambiente, você não cresce. Enquanto você culpa o sistema, você não evolui. Enquanto você culpa o passado, você não constrói o futuro. Mas quando você assume responsabilidade, você recupera o controle. A segunda é questionar suas crenças sobre dinheiro. Tudo que você acredita foi aprendido, e o que foi aprendido pode ser reprogramado. A terceira é parar de aceitar o normal, porque o normal é sobreviver, não crescer. A quarta é voltar a sonhar, porque quando você para de sonhar, você aceita qualquer vida. E a quinta é entender que dinheiro é consequência, resultado das suas decisões, do seu comportamento e do valor que você gera. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já não aceita mais viver do mesmo jeito. Porque quando você começa a enxergar, você não consegue mais ignorar. E agora que você entendeu que não é falta de dinheiro, mas sim programação, a pergunta muda. Você não pergunta mais por que não tem. Você começa a perguntar o que precisa mudar. E é aqui que começa a transformação de verdade. Sair da escassez não é um evento, é um processo. E esse processo exige decisão. Decisão de pensar diferente, agir diferente e se posicionar diferente. O sexto passo é mudar seu ambiente, porque ambiente molda comportamento. Se você convive com pessoas que reclamam, você aprende a reclamar. Se você convive com pessoas que crescem, você aprende a crescer. O sétimo passo é desenvolver habilidades de valor. O mundo não paga esforço, paga resultado. E resultado vem de habilidade. Quanto mais você evolui, mais você vale. O oitavo passo é parar de vender apenas o seu tempo. Tempo é limitado, e enquanto sua renda depende dele, sua vida também depende. Você precisa construir algo que continue gerando resultado mesmo sem sua presença constante. O nono passo é construir múltiplas fontes de renda. Uma renda mantém você vivo,
Várias rendas te dão liberdade. E o 10º passo é agir com visão de longo prazo. Porque quem pensa só no hoje resolve o presente, mas destrói o futuro. Quem pensa no longo prazo constrói algo sólido. E quando você junta tudo isso, algo começa a acontecer. Você para de reagir e começa a construir. Você para de sobreviver e começa a crescer. Você para de se ver pequeno e começa a se enxergar diferente. Porque riqueza não começa no bolso, começa na mente. E quando a sua mente muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, a sua vida muda. Agora você tem duas opções: continuar vivendo do mesmo jeito ou começar a construir algo novo. Mas agora você sabe, e isso já muda tudo.